Olá, bom dia amigos e amigas do canal Dica de hoje. Meu nome é Daniel Nigri e hoje é dia 13 de maio de 2017 e vamos começar mais um vídeo do canal. Como vocês sabem, sábado é dia de falarmos sobre economia. Antes de começar o vídeo, eu queria aí dar os parabéns e felicitar todas as mães que acompanham o canal. Amanhã é o Dia das Mães, um dia muito especial. Sintam-se todas abraçadas e felicitadas aí pelo dia de amanhã. Não se esquecendo também que nessa próxima semana eu vou lançar o curso de opções. Vão ser poucas vagas, só 40, porque eu quero dar acompanhamento também. Então fiquem atentos que eu vou dar mais explicações aí, talvez no vídeo de segunda ou até no de quarta. E aí vamos começar o vídeo de hoje. Vamos falar sobre depósito compulsório. Às vezes parece uma coisa que ninguém entende muito, uma coisa que está lá, que ninguém sabe o que é. É um dinheiro que o banco tem que recolher de todos os depósitos, ou à vista ou a prazo, que entram lá no banco. E a gente vai ver hoje como isso impacta a economia. E como isso pode modificar, inclusive, a inflação e a economia de um país. Tá? Então eu vou começar com uma historinha, porque vai ser muito mais fácil para a gente entender isso. Então vamos imaginar que essa pessoa aqui, o João, ele tem R$ 1.000. Então ele foi até o banco do país, tá, qualquer banco. Vamos imaginar um país aqui que ele tem esse banco. E ele depositou R$ 1.000, não, 1.000 dinheiros nesse banco desse país. Tá? Aí nesse mesmo horário, estava passando por lá o Pedro, e o Pedro precisava pegar um empréstimo de R$ 1.000. O João não sabe que o Pedro pegou R$ 1.000 que ele colocou no banco. Tá? Mas o João depositou na conta dele, o R$ 1.000 não está mais no banco, já está com o Pedro, mas quando o João quiser sacar o dinheiro, o banco tem que ter R$ 1.000 para entregar para o João. Aí o Pedro, o que ele fez? Ele foi até a loja da Ana. E ele gastou R$ 1.000 na loja da Ana. Essa aqui é a Ana. A Ana recebeu o dinheiro. Não necessariamente precisa ser dinheiro. Ele podia ter... O Pedro podia ter pego os R$ 1.000. Em vez dele sacar na boca do caixa, ele podia passar o cartão de débito aqui na loja da Ana. E na hora que a operadora do cartão de crédito depositasse na conta da Ana, era um depósito já no banco, entendeu? A gente vai mostrar aqui do jeito tradicional, mas ela não precisaria ir, nem o Pedro precisaria sacar o dinheiro. Só mostra como esse trajeto é cada vez mais rápido, tá? Ele não precisa mais a pessoa ir ao banco. Isso aí é feito muito mais rapidamente do que era feito no passado. Aí a Ana pegou os R$ 1.000, ela foi lá no banco do país, depositou os R$ 1.000. Nesse momento surgiu um outro rapaz aqui, o Rodrigo. O Rodrigo pegou R$ 1.000 de empréstimo no Banco do País. Novamente, a Ana não sabe que o Rodrigo pegou o dinheiro dela, mas ela, quando quiser sacar o dinheiro dela, ou no caixa eletrônico, ou na hora da emissão de um cheque, ou na hora que ela passa um cartão de débito, o banco tem que ter aquele dinheiro para transferir, talvez para outro banco. Então, ele pegou esses R$ 1.000 de empréstimo e o Rodrigo vai querer gastar esses R$ 1.000. O que aconteceu? Vocês perceberam que o banco emprestou R$ 2.000, tendo apenas R$ 1.000 originais depositados, que foram aqueles primeiros R$ 1.000 do João? Vocês perceberam que nesse exemplo, o banco poderia ficar emprestando de forma ilimitada? Tipo, o Rodrigo ia gastar em um lugar, aí essa pessoa ia depositar no banco, aí o banco ia emprestar R$ 1.000 para outra pessoa, aí essa outra pessoa ia no banco, ia depositar o dinheiro, e assim sucessivamente. Sendo que esse processo é cada vez mais rápido. A esse fenômeno chamamos de criação de moeda. Todos os bancos e instituições financeiras eles têm esse poder de criação de moeda. E isso impacta diretamente na economia, porque o total de moeda que existe não é o total de moeda que o Banco Central emite. E aí o Banco Central ele precisa ter um controle sobre a emissão de moeda. E aí o compulsório entra para isso. Mas por que o Banco Central precisa controlar a criação da moeda?
Vamos continuar imaginando. Vamos imaginar que no exemplo anterior, 100 pessoas pegaram empréstimos, tá? A gente fez aquele trajeto duas vezes, né? Com o João, aí o Pedro pegou empréstimo, aí foi na loja da Ana, a Ana depositou, o Rodrigo pegou empréstimo. Imagina que tivesse acontecido isso mais 98 vezes. Alguém vai depositar, alguém pega o empréstimo, alguém vai depositar, alguém pega o empréstimo. E 100 pessoas depositaram dinheiro. Daqueles R$ 1.000 iniciais. Quem depositou quer poder sacar quando quiser, e a quantidade que quiser, né? Ele não quer sacar 1.000 de uma vez, ele quer sacar 100, depois 200, aí depois 50, não sei, como ele quiser. E quem pegou emprestado, vamos imaginar que vai ter que pagar R$ 1.300, mas em 10 parcelas de 130, só como exemplo. Então vamos ver como é que é o balanço patrimonial desse banco, por exemplo, tá? Esse do exemplo. O que ele tem de ativo? O que ele tem a receber? Ele tem a receber 10 parcelas de R$ 13.000. Porque ele vai receber R$ 130 de 100 pessoas. Então ele tem 10 parcelas de R$ 13.000 a receber. Todo mundo que o banco emprestou dinheiro e o banco precisa receber esse dinheiro. Enquanto isso no passivo, o que o banco tem de obrigação? Ele tem R$ 100.000 de obrigação. Tem 100 pessoas que depositaram lá R$ 1.000 e que vão querer sacar do banco. Então o banco tem a obrigação de pagar para eles R$ 100.000. Só que praticamente impossível todos quererem sacar junto, ou mesmo a metade querer sacar junto, entendeu? 50 pessoas quererem sacar os R$ 1.000, ou as 100 pessoas quererem no mesmo dia sacar R$ 500 cada uma. Lembrando que originalmente só foi depositado R$ 1.000, o resto foi tudo criação de moeda do banco. E aí a gente tem as seguintes situações. Situação número 1. Os saques das pessoas que depositaram são menores que 13.000 por mês. E por que 13.000 por mês? Porque é a quantidade que o banco vai receber de cada parcela, R$ 13.000 a receber. Então, quer dizer, nessa primeira situação, a quantidade de pessoas que vão pagar ao banco, o valor dos depósitos que essas pessoas vão fazer vão ser menores que os saques e não tem nenhuma ou quase nenhuma inadimplência. Esse aqui é o cenário ótimo para o banco. O banco garante os R$ 30.000 de lucro sem ter nada de dinheiro, né? Só com R$ 1.000 do João originais. Quer dizer, ele cresceu o dinheiro dele aí 30 vezes. Mas existem outras duas situações. Situação número 2. Saques menores que R$ 13.000. Então, quer dizer, o banco teria dinheiro, mas ele não vai ter por causa da alta inadimplência, superior a 30%. Então, no final de tudo, aquelas pessoas vão querer sacar os 100.000 que elas têm, R$ 1.000 de 100 pessoas, mas o total de pagamentos só vai chegar em R$ 91.000. O banco vai ter um prejuízo de R$ 9.000 nesse caso, que ele não vai ter o dinheiro nesse exemplo, tá? Porque eu não estou botando aqui patrimônio líquido do banco, nem dinheiro em caixa que ele tinha. Então, nesse caso, esse banco aqui vai à falência. A gente ainda pode imaginar que em vez de um banco só nesse determinado país, tivessem vários bancos. Então, por exemplo, o João poderia depositar R$ 1.000 no banco 1, o Pedro tira o empréstimo do banco 1, ele vai na loja da Ana, a Ana recebe o dinheiro do Pedro e a Ana deposita no banco 2. E aí no banco 2 vai o Rodrigo e pega empréstimo já no banco 2. Então, o dinheiro que não é pago em um, o banco que tem prejuízo em um, ele acaba afetando o outro banco também. Porque parte do dinheiro do outro banco está sendo originado de depósitos nesse banco 1. Por isso que a gente fala aí que quando um banco quebra, existe o efeito cascata, porque um acaba dependendo do outro. E vamos ver ainda a situação 3, que o banco também iria à bancarrota. Sem inadimplência nenhuma, ó, você vê que não depende só da inadimplência. Nesse caso aqui, todos os 100 pagaram, os 13.000 que tinha que pagar por mês, só que as pessoas que depositaram querem saques maiores que R$ 13.000 por mês.
Então o banco não vai ter dinheiro por causa de fluxo de caixa, tá? É importante a gente ressaltar aqui também que quanto maior a criação de moeda, quando chega no momento que essa criação fica acima do valor da economia do país, a inflação vai acabar agindo para que o total de moeda fique igual à economia do país. Então ela vai começar a seguir indefinidamente para cima nesse exemplo, porque nesse exemplo a criação da moeda é ilimitada. E aí a inflação acabaria sendo ilimitada também. Então essa é uma outra questão aí do compulsório, importante também de se mostrar. Mas por que eu mostrei tudo isso aqui até agora? Para mostrar que sem algumas regras o país acaba ficando em uma situação complicada, os bancos ficam em uma situação complicada e quem acaba sofrendo são as pessoas que depositaram no banco, são os correntistas que acabam ficando sem o dinheiro. Nesse caso aqui, ó, tiveram correntistas que ficaram sem o dinheiro e nesse caso aqui tiveram correntistas que ficaram sem o dinheiro. Então, o que o compulsório faz? Eu dei aqui o exemplo. Vamos voltar aqui para os nossos colegas. O João depositou de novo R$1.000 no Banco do País. Só que agora, com o exemplo de 20%, o banco reteve 20% de compulsório no Banco Central desse país, tá? Não estou falando do Brasil. Não é 20% a taxa do Brasil. Aí o Pedro, ele não pode mais pegar R$1.000 de empréstimo, porque o João depositou 1.000, o banco teve que reter R$200, 200 dinheiros no Banco Central, então o Pedro tomou 800 de empréstimo. Aí o Pedro foi na loja da Ana e gastou os 800 em vez de gastar 1.000. Aí a Ana veio com 800 para depositar no Banco do País. E o banco reteve 20% do depósito da Ana. A Ana não conhece o banco não conhece essa história toda. Para ele é um depósito novo esse dinheiro da Ana, dos 800. Então 20% de 800 é 160. O banco reteve 160 e o Rodrigo vai pegar 640 de empréstimo. Isso acontece sucessivamente até o valor chegar em zero. Então a gente tem isso, ó, deposita 640, aí o banco empresta 512 e retém essa diferença. Aí depois deposita alguém 512, empresta 409, deposita 409, empresta 327. Isso é consecutivamente até chegar em zero. O valor total dos termos é definido por essa expressão aqui, que a gente vai ver agora. O valor total emprestado foi de R$4.000, que é a soma de todos os valores. Para quem aí lembra de matemática que a gente estudou na escola, é a soma dos termos de uma PG infinita. Nesse caso, como é 20% compulsório, a razão é 0,8 e o A1 é o primeiro empréstimo, no caso 800. Então, se a gente pegar aqui 800 divididos por 1 menos o compulsório de 0,20, 800 dividido por 0,8, vai dar 4.000 aqui, tá? Ou por essa fórmula aqui que eu acho mais fácil, porque é o depósito, que é 1.000, dividido pelo compulsório, que é 0,20, dá 5.000, menos 1.000 do depósito, dá os mesmos 4.000. Tá? Então, a gente tem agora um limite da criação de moeda. Enquanto no exemplo anterior o banco criou 100 vezes o valor inicial de 1.000, aqui o banco só conseguiu criar 4 vezes o valor inicial de 1.000. Isso segura, no caso, a inflação, segura a economia, segura um crescimento desenfreado. Tá? Vamos imaginar que, por exemplo, o Brasil não tivesse compulsório nesse último período aí que teve muito gasto, muito empréstimo aí de 2012, 2013 até 2014, provavelmente a economia teria crescido 10, 12% em cada um dos anos, e essa recessão que a gente está vivendo aí de 3%, 3,5%, seria uma recessão talvez mais longa, com alguns bancos quebrando, e recessões assim de PIB de 15%, 20%, e isso com uma inflação que chegou em 10%, talvez essa inflação tivesse chegado em 1.000% ao ano.
Entendeu? Então é importante a gente deixar isso claro, que o compulsório ajuda o país e ajuda os correntistas do banco também. E acaba atrapalhando o banco, né? Porque o banco gostaria de poder emprestar indefinidamente. Bom, só para vocês terem uma ideia, isso aqui são as taxas cobradas dos depósitos compulsórios do Brasil. Como vocês veem aqui, recursos à vista é 45% do valor. Vocês vão ver que no Itaú quase nada é à vista, porque hoje em dia qualquer dinheiro que você deposita no banco, eles já colocam com rendimento de poupança ou colocam em um fundo qualquer dele, com a desculpa que vai estar rendendo para você. Aquilo rende muito pouco, mas no fundo possibilita o banco ter mais recursos para emprestar. Como vocês podem ver aqui, os recursos a prazo, tá? Recursos a prazo é CDB, qualquer coisa, qualquer espécie de título que não seja à vista. Isso é 20% da média diária de saldos e depósitos de poupança é 15,5% ou 24,5%. Tá? Ainda teve aqui uns aumentos em 2013 e só para comparação, nos Estados Unidos o compulsório é entre 7% e 22%, ficando por volta de 10%, bem menor do que aqui no Brasil. Estudo tirado da Wikipedia. Então, só para vocês terem ideia, o Itaú, por exemplo, ó, os depósitos compulsórios não remunerados, que é o do mercado à vista, 2 bilhões e 400 milhões. Os remunerados, que é ou da poupança ou dos depósitos a prazo, os depósitos a prazo são remunerados pela Selic e os depósitos de poupança são remunerados pela poupança. 82 bilhões e 163 milhões. Então a gente tem um total aqui de 84 bilhões de compulsório, contra uma carteira de crédito do Itaú no primeiro trimestre de 2017 de 587 587 bilhões ao final do período. Isso aqui dá em torno de uns 15%. Tá? Então a gente vê aqui qual é a taxa mais ou menos de compulsório que o Brasil pede dos bancos para a criação de moeda. Então a gente substituindo naquela fórmula, a gente consegue criar aqui no Brasil em torno de 6 vezes, entre 6 e 7 vezes a moeda. O banco consegue criar dessa forma. Tá? E aí a gente tem aqui a conclusão, né? O depósito compulsório, acho que ficou claro que ele é importante para não gerar inflação, quer dizer, o banco não pode criar ilimitadamente moeda. Ilimitadamente moeda iria dar dinheiro para várias pessoas que iriam comprar, iria girar a economia, girando a economia, os comerciantes aumentariam preços, industriais também, e aí geraria inflação por causa de um excesso de demanda num primeiro momento, e depois iria ter uma retração enorme, uma recessão enorme. Então o depósito compulsório ajuda nessa questão da inflação porque limita a criação de moeda. E na minha opinião, tá, em vez da gente focar só em juros, é óbvio que juros é importante, eu já falei várias vezes, nesse momento de queda da inflação, que não está tendo nenhuma pressão inflacionária e existe uma necessidade enorme de crescer a economia até para arrecadar mais recursos e poder ter uma folga aí nos gastos, né, que já está com déficit, na minha opinião, o ideal seria reduzir um pouco essa alíquota dos compulsórios e isso causaria também uma redução do spread bancário, né? Eles poderiam emprestar com valor menor, porque teria mais quantidade de dinheiro disponível para empréstimo. Tá? E com isso conseguiria movimentar os investimentos. Mais investimentos teriam taxa de retorno aceitável. É a minha opinião aí, a conclusão no final do vídeo. Queria agradecer a todos aí por estarem presentes aí em mais um vídeo. Pedir para vocês entrarem lá no site www.dicadehoje7.com. Queria também pedir para vocês curtirem esse vídeo, compartilharem, avisarem os amigos. E lembrando de novo que o curso de opções aí vai ser inaugurado essa semana já que vem.
Então fiquem de olho, fiquem atentos, que vai ser para todos os níveis, inclusive para o iniciante, tá? Meu interesse é mostrar que opções não é cassino, não é jogo, e que existe muita estratégia, muita matemática por trás disso, e qualquer um pode operar dessa forma, inclusive para proteger a carteira dele. Tá? Muito obrigado aí a todos, um bom final de semana e bons negócios. Abraços.